Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Nós estamos discutindo o conteúdo de forças distribuídas e nessa aula vamos falar de centros de massa. Então a gente vem falando de centro de gravidade e agora vamos falar de centro de massa, tá? Então para isso a gente observa e lembra que o peso de um objeto é definido como sendo a sua massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Então, olhando para cá, eu posso derivar ou tirar diferencial de um lado e do outro e dizer que a variação do peso, a variação infinitesimal do peso de um objeto é igual a, aí eu tenho que usar a regra do produto, né? Repete o primeiro, deriva o segundo, mais repete o segundo, deriva o primeiro. Né? Então, a variação infinitesimal do peso de um objeto é igual a m vezes a variação infinitesimal da gravidade, mais g vezes a variação infinitesimal da massa. Como a gravidade a gente sempre trata como constante, é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, então dg é zero, né? A variação dela é zero, já que ela é constante. Então, a variação infinitesimal do peso do objeto, quando eu ando dentro do objeto, certo? É igual à aceleração da gravidade vezes a variação infinitesimal da massa, né? Ou, falando diretamente, dW é igual a G dm. Então, a gente lembra da definição, né, da expressão, né, que a gente derivou para a coordenada x do centro de gravidade como sendo igual à integral de x dw dividido por w. Né? Então, o w é mg, eu posso substituir mg aqui embaixo, e o dw eu posso substituir aqui em cima por g dm. Como o g é constante, ele pode sair da integral. Então, ele saindo da integral, eu posso cancelar o g que está aqui em cima com o g que está aqui embaixo. Com isso, eu escrevo a coordenada x do centro de gravidade, né, como sendo a integral de x dm dividido por m. Veja que eu não tenho mais nenhuma referência a efeitos gravitacionais. Eu não tenho mais peso, não tenho mais aceleração da gravidade. É um problema que envolve somente a distribuição de massa do objeto. Tá? Então, por analogia, eu posso escrever as coordenadas y' e z' do centro de gravidade dessa forma aqui. Então, eu posso fazer um destaque para esse outro formato das expressões para as coordenadas do centro de gravidade. Agora, a gente observa o seguinte, não existe mais nenhuma referência aos efeitos gravitacionais, como eu falei. Né? Então, esse ponto especial dentro do objeto, em que é um ponto que depende só da distribuição de massa, é uma espécie de ponto central do objeto que depende da distribuição de massa do objeto, a gente chama de centro de massa. Tá? Então, ó, são as coordenadas do centro de massa do corpo. Não há nenhuma referência a efeitos gravitacionais. Então, quando a gente retira os efeitos gravitacionais, né, como foi feito aqui em cima, usando essa continha, a gente cai num ponto que é o centro de massa do objeto. Tá? E aí, como a gente tem um objeto, né, a gente está vendo que nós temos um x, um y e um z, a gente pode fazer um tratamento tridimensional, pode pensar nesse elemento diferencial de massa dm, bem aqui, localizado por um vetor r, e aí vamos determinar qual é o vetor do centro de massa r barra. Né? Então, a gente escreve o r dessa forma, x, y, z, e o vetor, né, que localiza o centro de massa vai ser x barra i mais y barra j mais z barra k, eu vou substituir, pegar essas expressões para x barra, y barra e z barra, vou substituir e escrever dessa forma. Então, eu posso colocar aqui o m em evidência e posso colocar o dm também em evidência dentro da integral. Né? Então, posso colocar e escrever dessa forma, xi mais yj mais zk, né, que está aqui, integral desse pessoal, dm, certo? Dividido por m. Se você fizer aqui a distribuição, você vai ver que você volta para essa expressão aqui. Então, xi mais yj mais zk é o r. Né? Então, a coordenada, o vetor que localiza o centro de massa, o r
barra é igual à integral do vetor r dm dividido por m, tá? Então é uma forma condensada da gente escrever as coordenadas do centro de massa de um objeto, tá? Vamos continuar aqui fazendo aqui nosso tratamento e vamos lembrar o seguinte, que a densidade de um objeto, a densidade de massa de um corpo é a sua massa por unidade de volume, tá? Porém, a gente lembra que a distribuição de massa não é necessariamente constante. Então, existe uma distribuição de massa dentro do objeto. A quantidade de massa, de matéria, varia dependendo de onde você estiver no objeto. Em geral, é assim, né? Então, a densidade, ela ela depende da distribuição de massa, tá? O que é o dm? O dm é uma quantidade de massa que está dentro do elemento diferencial dV. Então, para cada elemento diferencial dV, nós podemos ter uma quantidade de massa diferente, ou seja, a densidade ela varia dentro do corpo, ela varia continuamente dentro do corpo. Quando você anda, entre aspas, passeia por dentro do seu objeto, você vai ver que a densidade dele, em geral, varia de um ponto para outro, né? Então, o nosso ρ aqui, ele, em geral, depende de x, y, z, depende das coordenadas do ponto em que você está fazendo a medida da densidade. E aí eu posso, então, escrever que a quantidade de massa dm que está naquele elemento diferencial dV é igual a ρ dV. Lembrando que ρ não é necessariamente constante. E aí, então, eu integro dos dois lados. Integral de dm é igual a integral de ρ dV. Integral de dm é igual a m. É fácil. E a integral de ρ dV é integral de ρ dV. Eu não posso fazer nada porque o ρ não é constante, depende de x, y e z em geral, então ele não pode sair da integral. Então, a massa de um objeto é igual à integral de ρ dV, ou seja, é a soma contínua, certo? De todos os pedacinhos de massa dm do objeto que variam continuamente dentro do objeto, tá? Lembre-se que a gente já discutiu sobre diferenciais em uma aula anterior, tá? Então, de posse dessas duas expressões, dm igual a ρ dV e m igual a integral de ρ dV, eu volto para a coordenada x do centro de massa, que é igual a integral de x dm dividido por m. Posso substituir dm aqui por ρ dV e, a partir de agora, eu posso escrever o m também dessa forma. Então, eu posso fazer a substituição e escrever x barra como sendo integral de x ρ dV dividido pela integral de ρ dV. E, por analogia, posso fazer o y barra e o z barra, e essas três expressões são né, uma forma alternativa da gente escrever as coordenadas do centro de massa, onde a gente explicitamente coloca as densidades, né, a densidade do objeto nas expressões, tá? Então é uma segunda forma de escrever as coordenadas do centro de massa de um objeto, tá bom? Então, queria só fazer aqui um comentário de que, assim, o que é o centro de massa, o que é o centro de gravidade, né? Então, o centro de gravidade é onde o peso é aplicado, ou seja, o centro de gravidade depende da existência de um campo gravitacional. Já o centro de massa, não. O centro de massa depende somente da distribuição de massa de um objeto. Tá? Então, o centro de massa coincide com o centro de gravidade quando o corpo está imerso em um campo gravitacional uniforme paralelo, como é o campo gravitacional da Terra na superfície da Terra. Então, o centro de massa está associado à resposta dinâmica do objeto à aplicação de forças. Então, você aplica uma força no objeto, o objeto responde com aceleração, a resposta dinâmica com movimento. O centro de massa é aquele ponto que representa o movimento do objeto como um todo. É como se você pudesse concentrar toda a massa do objeto, colocar naquele ponto e acompanhar o movimento daquele ponto, e aquele movimento representa o movimento do objeto como um todo, tá? Isso, e a gente pensar na segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, é isso, né? Você aplica uma força, o objeto responde com uma aceleração e é mediado esse estímulo pela massa inercial do objeto.
a massa inercial. Então, aquela massa que entra na expressão da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração, que a gente chama de massa inercial, porque ela está relacionada com o movimento, está relacionada com o centro de massa do objeto. Já o centro de gravidade é a resposta à aplicação de um campo gravitacional. Então, o objeto está lá no canto dele, você coloca o objeto num campo gravitacional, o objeto responde através de quê? Através do peso, que é m vezes g, o peso é a resposta à aplicação de um campo gravitacional. Esse m da expressão peso igual a mg é a massa gravitacional, que é associada com o centro de gravidade, tá? A massa inercial e a massa gravitacional, no frigir dos ovos, né, é a mesma massa. É a mesma massa, é a mesma quantidade, é o mesmo valor, né, do objeto. E essa é também outra das contribuições do Newton para a mecânica, né? O Newton identificou que a massa inercial e a massa gravitacional são a mesma massa, é a mesma propriedade do objeto. O objeto tem responde à aplicação de forças e a campos gravitacionais com uma massa inercial e gravitacional, respectivamente, que é a mesma quantidade. Tá bom? Então, por hoje é só e até a próxima.